Olá, está no ar mais uma edição do Justiça Eleitoral em Foco. O programa, como você já sabe, é uma parceria inédita entre o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul e a Assembleia Legislativa. Eu sou Alexander Vieira e estou hoje com a doutora Maria Caroline Carlotto, que é conselheira da Escola Judiciária Eleitoral. Tudo bem, doutora? Tudo bem, olá. Seja muito bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço o convite. Hoje nós vamos falar sobre um projeto que a Escola Judiciária Eleitoral vem desenvolvendo com alunos da educação básica e alunos universitários. Doutora, que projeto é esse? Do que ele se trata? Bom, o projeto, ele aborda a questão de cidadania, voto consciente, com os alunos tanto das faixas menores, segundo, terceiro, quarto e quinto ano, né, do ensino primário, e também com os alunos das universidades. Então ele pega dois pontos bem distintos, desde os pequenininhos até os maiores, que já exercem o voto, já exercem a sua cidadania de forma efetiva. Ah, sim. Como nasceu esse projeto? Esse projeto ele já existe, né, em todo o Brasil. Ele é um projeto realizado, é um dos projetos que tem que ser realizados a pedido do TSE. E aqui, no estado de Mato Grosso do Sul, a ideia de trabalhar com os pequenos foi lançada para o nosso diretor, Dr. Daniel Castro, que de pronto aceitou, achou a ideia muito importante, muito interessante, e ele também compreende essa necessidade de estar tratando desses assuntos com os menores também, apesar de estarem bem distantes ainda da idade eleitoral, mas nos deu todo o apoio para desenvolver. E através da Ascom, que nos deu todo também o aparato, foi desenvolvido o gibi, Pedrinho e o Voto, que está sendo desenvolvido, né, que está sendo disponibilizado e distribuído nas escolas para os menores, até o quinto ano. Tá? O gibi do Pedrinho, o texto, a princípio foi uma elaboração minha e teve a colaboração de todos os outros membros. Então o resultado ficou muito além daquilo que era esperado. E as crianças têm dado uma devolutiva muito interessante sobre ele. Elas se identificam com a história do Pedrinho, que passa pela praça da cidade e ouve dois senhores conversando a respeito do voto, que, segundo eles, não foi bem aplicado, porque votaram em troca de um benefício, que não foi entregue, e que depois eles estariam, só nas próximas eleições, podendo corrigir esse erro. E o Pedrinho, muito curioso, vai para casa e começa a questionar a mãe sobre o que é voto, qual a idade que ele poderia votar e como que ele poderia fazer para se candidatar para um dia ser o representante da comunidade dele. Então as crianças acabam se identificando com a história, porque ou já foram votados para líder de sala ou para o chefe do time de futebol. Então eles acabam percebendo a importância de você escolher bem a pessoa que vai te representar. Isso é muito bacana. Legal. E por que a senhora acredita que essa seja a faixa etária ideal para fazer a inserção desses cidadãos nesse assunto que é a política? Por causa da curiosidade. A criança nessa idade, ela tem uma curiosidade muito peculiar. A criança nessa idade, ela não se contenta com aquilo que ela ouve, ela vai atrás de outras informações. E isso é levado para dentro da casa. Isso é levado para o núcleo familiar. Então, ela acaba conversando com o pai, com a mãe, com o irmão mais velho que vota. Então, a conscientização, tanto do desenvolvimento, do aperfeiçoamento da cidadania, para quando ele for exercer o direito dele de cidadania votando, ou também para que ele tenha a noção de que ele pode ser votado, isso faz com que ele se torne um adolescente mais informado, um adolescente muito mais preocupado com o universo onde ele está inserido e um adulto também mais atuante, através das cobranças daqueles que eles elegeram, né? Porque você exerce sua cidadania de várias formas, não só através do voto. Você exerce a sua cidadania cobrando, exigindo que aquilo que foi proposto na campanha seja cumprido e exigindo que aquele que está representando exerça o seu cargo com probidade, administrando de forma correta aquilo que está sendo entregue para ele. E a criança vê isso. E ela começa a criar noção de cidadania, noção de responsabilidade, desde pequenininha. Ah, sim, é uma forma muito didática também de ensinar esses alunos também. Eu estava vendo aqui que vocês também levam uma mini urna
para eles e distribuem? Como que isso acontece? Isso, o resultado foi muito positivo, porque nós levamos o Pedrinho, nós sentamos em roda, porque os menores, nós temos que trabalhar de forma muito lúdica. A criança, ela aprende com os exemplos. Então, nós contamos a história do gibi, todos eles tiveram acesso ao gibi. No final do gibi tem caça-palavras, tem 7 erros, e isso prende a atenção. E, na sequência, eles tiveram a oportunidade de conhecer a urna eletrônica, de saber a evolução da urna eletrônica, desde a urna de saco, né, de lona, até os dias de hoje, com a urna eletrônica, com a segurança transmitida pela urna eletrônica, com a inviolabilidade da urna eletrônica, e puderam votar. E ficaram muito empolgados, porque eles sabem que os pais votam. Então, eles tiveram contato mesmo. A urna estava alimentada com partidos e personagens eleitorais fictícios, e eles, já em decorrência das eleições do ano que vem, para prefeito e vereador, escolheram prefeito e vereador. E eles ficaram muito curiosos com relação ao vice. Então, na maioria das vezes, eles faziam a escolha do prefeito também por causa do vice. E é importante você dizer para eles que, calma lá, olha, se o seu candidato a prefeito for legal, mas o seu vice não for tão legal assim, se ele não estiver com a ficha limpa, se ele não estiver de acordo com aquilo que você acredita que é o melhor para a sua sociedade, talvez não seja um bom voto. E eles desenvolveram aquela atividade de forma muito bacana e no final ganharam a urna eletrônica para levar para os pais. Então, foram parabenizados pelo primeiro voto, ficaram extremamente contentes com a atividade, que era muito lúdica, mas que no fundo tinha toda uma certeza de que eles estavam levando algo. A gente conseguiu plantar alguma coisa nessas crianças. Que bacana. E eles são muito curiosos? Muito, muito curiosos. Nós ficamos impressionados com a qualidade das perguntas. Sério? Muito, com relação ao que acontece se você vender o seu voto, se você pode ser preso, o que acontece se você não votar, o que acontece se você não tirar o seu título de eleitor com 18 anos. Então, a qualidade das perguntas foram surpreendentes para crianças de 4º e 5º ano. Então, eles estavam muito preocupados com isso. Eles sabiam, quando nós questionávamos a partir de quantos anos eles poderiam votar, muitos sabiam que era a partir dos 16 anos, né? E nós estávamos falando com crianças de 9 anos de idade. Então, quando a gente imagina que criança hoje está isolada desse mundo, não, ela está atenta, ela ouve os pais, ela está antenada em tudo que está acontecendo, ela não consegue filtrar ainda. Mas eles tinham uma noção muito interessante sobre essa questão do voto, eles estavam preocupados o que aconteceria se não votasse, né? E quando nós explicamos que tinha que pagar uma multa, eles acharam a multa muito pequena, aí a gente explicou que o prejuízo maior não está em pagar a multa é simbólica, o prejuízo maior está em depois não poder cobrar, por não ter escolhido o seu candidato. Então, isso eles ficaram, não, pera lá, como que você vai cobrar se você não auxiliou na escolha? Então, você não pode exercer, como que você vai exercer o seu direito de cidadania? Então, foi bem interessante. E doutora, quantas escolas e quantos alunos já foram alcançados esse ano? Esse ano o projeto, ele é um piloto, ele é um experimental. Nós estivemos na escola Paulo Freire e na escola Maria Montessori. No Maria Montessori, foram atendidas as crianças de 2º, 3º, 4º e 5º ano. E no Paulo Freire, as crianças de 4º e 5º ano. Juntando as duas escolas, nós tivemos uma média de 260, 270 alunos atendidos, né, participando dessas palestras, da apresentação do Pedrinho, da entrega da urna eletrônica e da efetivação do voto. Quando terminou a atividade, foi impresso a lista de voto e foi entregue para as coordenadoras, para que eles também pudessem saber qual foi o candidato vencedor. E também isso se estende, porque as escolas se comprometeram a realizar dentro da matéria, afim, a redação, desenvolvendo tudo isso que foi trabalhado. Então, a atividade não ficou apenas ali naquele dia. O interessante foi isso, a atividade vai se prolongar através do engajamento curricular com o assunto que foi tratado. Então, a senhora acredita que esse projeto que vem sendo desenvolvido pelo Tribunal Regional Eleitoral através da Escola Judiciária tem surtido o efeito desejado? Tem sim, tem surtido e os frutos nós colheremos em breve. Em breve. Na parte
dos adultos, dos acadêmicos, depois das palestras, depois dessa conversa, que daí para os adultos já tem um linguajar mais culto, como eles já lidam com a parte de legislação, então a gente já consegue trazer para eles as questões mais didáticas, mais dinâmicas do processo eleitoral. Na sequência, teve o concurso de artigo jurídico, onde os 5 melhores serão publicados na revista. Então, teve um retorno bem interessante. Então, com certeza, esse aluno primário que passou por essa experiência, lá no futuro, quando o projeto tiver continuidade e ele estiver na universidade, com toda certeza, a qualidade do desenvolvimento do artigo científico dele será bem diferenciado daquele que não teve o contato ainda. Realmente o projeto tem surtido o efeito necessário e tem despertado essa consciência cidadã nos alunos. Doutora, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos à nossa conversa. Não sai daí que a gente volta daqui a pouco. Prezados eleitores, algumas cidades no interior do estado estão passando pela revisão eleitoral, onde o cadastramento biométrico é obrigatório. Lembre-se, em 2020 teremos eleições. É importante que você faça a sua biometria, mesmo que seu município ela não seja obrigatória. Com isso, você terá mais segurança na sua identificação no momento de votar. Compareça o quanto antes ao cartório eleitoral da sua cidade e fique em dia com seus direitos. Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul. Estamos de volta com o segundo bloco do Justiça Eleitoral em Foco de hoje. Quem está comigo é a doutora Maria Caroline Carlotto, que é conselheira da EGE. Doutora, a gente estava conversando sobre o projeto das escolas do ensino básico e nas universidades. Os temas que vocês abordam, os tópicos sobre democracia, cidadania e voto consciente, isso tem gerado um certo tipo de reflexão nos alunos na escolha do candidato? Eu acredito que sim. Eu acredito que sempre gera. Quando você lança uma dúvida, lança um questionamento, não há como a pessoa ficar inerte. Então, nessas palestras que fazemos nas universidades, a gente fala sobre fake news, fala sobre o voto consciente, sobre a escolha, sobre democracia. Por incrível que pareça, dos principais assuntos abordados pelos adultos, e daí a gente já está falando com adultos, né? É a questão da obrigatoriedade do voto. Por que o voto ainda é obrigatório? E quando a gente expõe que o voto ainda é obrigatório para que todos que são iguais perante a lei tenham o direito de escolher, aí eles começam a perceber que, poxa, se é um direito meu, é uma obrigação que decorre de um direito para que eu possa exercer a minha escolha de forma consciente, e por isso o voto também é sigiloso, eu preciso votar. E eu acho que nesse momento ele passa a perceber que o voto nulo ou branco está sendo jogado fora. Então você acaba tirando aquele estigma de que eu não tenho em quem votar, eu vou votar em branco ou nulo. Você está jogando fora a possibilidade de escolha. Não adianta você ir lá votar em branco ou nulo e não ter a consciência de que isso vai refletir no futuro. Então, eu tenho certeza absoluta que essa semente da dúvida, esse cutucão, traz efeito sim. Qual é a maior diferença que a senhora percebe entre esse público universitário e o público infantil? O público infantil, ele é muito mais curioso. O público infantil, ele, apesar de não ter filtros, ele pergunta tudo o que vem, me parece que eles estão muito mais atentos à necessidade da cidadania, da democracia, do exercício dessa cidadania, do que os adultos. Porque esses adultos vêm de um passado aonde teve um ermo, aonde não se interessavam por política. E o movimento hoje é de conscientização. Então, os pais estão falando mais sobre política em casa. Nós realizamos política dentro de casa com os filhos sem que eles percebam. Quando a gente possibilita eles escolher entre uma coisa e outra. Ele tem que saber que ele tem que escolher bem, porque se ele escolher um, ele não pode ter o outro. Esse final de semana, você quer ir ao cinema ou você quer ir passear no parque? Ele não pode ter os dois. E ele tem que estar consciente da escolha dele.
Então, a gente acaba exercendo a política de forma indireta dentro de casa com os filhos. Então, as crianças de hoje estão muito mais preparadas para votar no futuro do que os adolescentes de hoje. Então, o trabalho é formiguinha, o resultado é a longo prazo, nós vamos colher esses frutos daqui 10, 12 anos, né? Os maiores 11 anos, daqui 5 anos a gente já começa a perceber essa movimentação e eu tenho certeza que o objetivo será alcançado. Não pode parar, tem que ser dada continuidade. É um projeto de várias mãos, de parcerias da Escola Judiciária e do Tribunal Eleitoral e, principalmente, recebendo o acolhimento das universidades que nos abrem as portas, liberam os alunos e dão continuidade a esse trabalho através das atividades escolares, curriculares. Então, é um trabalho de todo mundo, aonde nós, pessoas que compõem essa parte da sociedade que trabalha com essas crianças e esses adolescentes, vão levando para as universidades e para as escolas. Sim. Doutora, diante do cenário atual político que nós estamos vivendo no país, as pessoas demonstram que cada vez estão mais interessadas na política, mas essas pessoas estão preparadas para votar? Não. Por quê? Porque ainda são muito influenciadas, principalmente por fake news. Precisamos trabalhar muito também essa questão de saber o que é certo, o que é errado, o que é verdadeiro ou não. Porque o fake news ele tem duas finalidades. Forçar a criação de uma ideia verdadeira, mas reafirmando, ou trazer uma ideia falsa. Quando nós começamos a trabalhar a ideia de que você tem que buscar meios de identificar se aquela informação que está sendo passada é verdadeira ou não para que você possa fazer a sua escolha, você começa também a preparar muito melhor esse cidadão votante, esse cidadão que vai exercer o voto no futuro. Então, talvez hoje, com essa confusão que está acontecendo, com a introdução das mídias, a celeridade com que as informações chegam até nós é muito bem-vinda, é muito bom, mas também pode ser muito prejudicial se você não souber filtrar aquilo que você está recebendo. Então, também tem que ser trabalhado em cima disso, para que o voto seja um voto consciente, para que seja um voto que traduza o teu ideal, e não só o teu ideal, mas aquilo que é importante para a comunidade onde você está, o seu bairro, o seu município, o seu estado e, por fim, o país. Então, eu acho que ainda falta, ainda que as informações cheguem, ainda que se discuta muito sobre política de forma informal, mas talvez ainda não tenha uma discussão de qualidade para poder estar expressando o voto. Mas isso vai melhorar, isso vai difundir, vai melhorar, e essas crianças de 10 anos logo terão 16, logo estarão votando. A senhora acredita que a mídia tem exercido um papel favorável ou contrário à política brasileira? Os dois. Os dois. Cabe a nós saber interpretar a informação que está chegando. Os dois. Eu acho que a mídia faz o papel dela, que é informar. Às vezes ela desinforma, mas cabe àquele que está recebendo a informação, ao receptor, fazer esse filtro e devolver. Se a notícia é falsa, guarda, deleta. Se a notícia é verdadeira, propaga. Então ela faz as duas funções. Cabe a nós filtrar. E sempre foi assim. A diferença é que hoje tem muito mais abrangência e muito mais celeridade na informação. A senhora acredita, então, que exista algum tipo de reeducação nos cidadãos? Sempre. Sempre, sempre. O cidadão pode ser reeducado o tempo todo, sempre. Com os menores é muito mais fácil. Você está criando a personalidade, você está começando a introduzir nele noções de ética, de valores. Os adultos, eles já têm uma opinião formada. Mas quando você começa a mostrar para ele o outro lado, e ele está aberto a receber essa informação, e também não é só receber, é pesquisar. Você lança a ideia, você lança o assunto, e ele tem que ir atrás daquilo que cabe para ele ou não. Então, sempre dá para reeducar, sempre. Muito obrigado, doutora. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos para o último bloco. Não sai daí, o Justiça Eleitoral em Foco volta já. Prezados eleitores, algumas cidades no interior do estado estão passando pela revisão eleitoral, onde o cadastramento biométrico é obrigatório.
Lembre-se, em 2020 teremos eleições. É importante que você faça a sua biometria, mesmo que seu município ela não seja obrigatória. Com isso, você terá mais segurança na sua identificação no momento de votar. Compareça o quanto antes ao cartório eleitoral de sua cidade e fique em dia com seus direitos. Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul. Voltamos com o terceiro e último bloco do Justiça Eleitoral em Foco de hoje. Doutora, como tem sido a recepção das escolas diante do projeto? Tem sido muito boas, muito. A recepção tem sido acolhedora, existe a participação dos coordenadores, dos professores das turmas que ficam ali, participam, não só organizando a turma, mas também ouvindo e para poder também dar continuidade ao trabalho em sala de aula. A direção da escola disponibilizando o espaço físico, a liberação dos alunos, porque a gente tem que casar a agenda das crianças com a possibilidade da visitação à escola. Então, a receptividade tem sido muito calorosa, o retorno tem sido muito bom, as universidades da mesma forma, as universidades que visitamos também nos acolheram muito espontaneamente, efusivamente, autorizando a entrada e liberando o espaço físico e o material também para a utilização das palestras. Assim, além da senhora, quem são os responsáveis pelo projeto? O projeto ele é de direção do nosso diretor, Daniel Castro. Ali dentro da EGE, quem participa fazendo essa visita sou eu e a Catherine, funcionária também, mas tem a colaboração de todos os outros funcionários, todo mundo acaba participando, os colaboradores da escola judiciária acabam participando também. E acaba ficando um clima muito gostoso, acaba se tornando um ensinar brincando pra gente, e eles brincam aprendendo. Que legal, que bacana. E o projeto conta com algum apoio de algum órgão? Infelizmente, nós temos apenas o apoio do Tribunal Eleitoral, né, para desenvolvimento desse projeto. Aqueles que tiverem interesse, que quiserem procurar a EGE, fiquem à vontade. As escolas que quiserem também, que sentirem a necessidade, pode procurar a escola judiciária para a gente ver a disponibilidade, mas estamos abertos para participar onde formos chamados. Que bacana. Doutora, para finalizar, quais são os projetos para 2020? Para 2020, nós queremos atender ainda mais escolas. Para 2020, ano eleitoral, é salutar estar principalmente com aqueles alunos do ensino médio e os adultos que já votam. Então, o projeto continua com o Pedrinho, mas o nosso foco maior, com certeza, será concentrado naqueles que estarão votando. Então, atender mais escolas, aumentando o número de adolescentes votantes que participem do projeto. Nós conseguimos levar esse projeto nesse segundo semestre para as universidades, atendendo 300 alunos. É um número muito bacana. E eu estou dizendo só dos cursos de Direito e, se não me engano, no STED tinha Psicologia. Então, é um número significativo que, se você for pensar que cada um desse vai conversar com uma pessoa, você vai estar propagando a ideia. Ano que vem, expandir para muitas outras escolas, focando em sede de ano eleitoral, para aqueles que já exercem o voto. Muito bacana. Muito obrigado, doutora, por ter aceito o nosso convite. Eu quem agradeço. Muito obrigada pela oportunidade de estar dando publicidade para essa ação, que ainda é um projeto formiguinha, mas que, graças a Deus, se Deus quiser, logo será difundida por todo o nosso estado, com os projetos que desenvolveremos no ano que vem. É só o começo. Muito bacana. Parabéns a toda a Escola Judiciária Eleitoral do TRMS e muito obrigado a você que esteve conosco mais uma vez. O Justiça Eleitoral em Foco fica por aqui. Até a próxima. Tchau!